Minha mãe costumava dizer que a água da chuva é a lágrima de Deus. E é por isso que não devemos bebê-la. Ela me disse muitas outras coisas para me fazer me comportar. Ela me disse que comer muitos doces criaria goblins invisíveis que mastigariam meus dentes, que as aranhas entrariam na minha boca se eu não respirasse pelo nariz, que comer sementes de melancia brotaria uma árvore no meu estômago. Centenas de pequenas mentiras, todas planejadas para me induzir a me comportar. E eu me comportei. Com o passar dos anos, tornei-me um humano perfeitamente enganado. Deixei todas as bobagens infantis para trás anos atrás. Eu pago meus impostos e mantenho minha cabeça baixa. Não como muitos doces. Respiro pelo nariz e não como sementes de melancia. E claro, não bebo água da chuva. Em agosto passado, eu estava em um supermercado na periferia da cidade. Mais uma manhã preguiçosa de sábado, com o céu cheio de nuvens cinzentas e o vento persistente. Eu tinha comprado alguns mantimentos e estava indo para a saída do mercado quando percebi que tinha começado a chover. Eu não tinha trazido um guarda-chuva, então apenas puxei minha jaqueta de couro para perto e corri para meu carro, esperando que o pão não ficasse encharcado. Joguei as compras no banco do passageiro, inclinei-me para trás e notei uma mulher parada no meio do estacionamento. Ela estava olhando para cima com as mandíbulas abertas, sua boca se enchendo de água da chuva como um banho de passarinho. Ao vê-la, não pude deixar de pensar no que minha mãe costumava me dizer. Nunca beba a água da chuva, que era a coisa mais feia de se fazer. Minha mãe faleceu anos atrás, mas algumas palavras podem ficar para sempre. Fiquei sentado olhando para ela por um tempo. Ela tinha esse corte de cabelo preto e um moletom cinza longo, o suficiente para chegar até os joelhos. Ela estava completamente encharcada, com linhas de rímel preto escorrendo de seus olhos. Levei um tempo para perceber que ela estava sem sapatos. Tive a impressão de que ela não estava bem. Isso não era algo que as pessoas sãs faziam. Pessoas sãs não bebem água da chuva assim. Lágrimas de Deus. Também não era incomum que personagens estranhos passassem por este supermercado. Havia uma prisão ali perto e muita gente parava para comprar alguma coisa na saída, principalmente amigos e familiares visitando, mas de vez em quando havia alguma pessoa estranha. Não tenho ideia de que tipo de pessoas eles mantêm naquela prisão, mas a empresa que a administra tem bastante reputação na cidade. Hatshit é uma empresa estranha. Resolvi dizer alguma coisa e saí do carro. Hey! Eu chamei. Você vai ficar doente! Ela nem vacilou. Era como se ela nem registrasse minhas palavras como linguagem. Em vez disso, ela apenas continuou olhando para o céu. Ela tinha esse tipo de determinação irracional sobre ela, como se ela não soubesse mais o que fazer. Ela nem piscou. Gotas de chuva ricocheteavam em seus olhos que não piscavam. Eu estava prestes a voltar para meu carro, mas me senti mal por ela. Ela mal era adulta e estava claramente tendo algum tipo de colapso. Corri de volta para dentro do supermercado. Havia um homem velho parado atrás do balcão, ouvindo rádio. Eu fiz compras lá algumas vezes, mas nunca conversei com ele. Ele nem olhou para mim quando voltei para dentro. Com licença, eu disse. Acho que a garota lá fora. Ela precisa de ajuda. Ele se inclinou um pouco na cadeira, apertando os olhos para as portas de vidro. Ela ainda estava lá fora. Que tipo de ajuda? Ele perguntou. Eu não sei, ela está parada lá e ela não tem sapatos. O velho claramente não estava feliz com isso. Não sobre ela estar lá em particular, mas que eu o incomodei com isso. Vamos, disse ele. As pessoas não se falam mais?
Eu o segui para fora enquanto nos aproximávamos da garota. A chuva estava aumentando. Ei! Ele chamou. Você está bem? Nenhuma resposta. Ele diminuiu o passo, me dando um olhar preocupado. Agora ele viu o que eu vi. Você quer que ligamos para alguém? Você tem algum telefone? Ele perguntou. Você precisa de ajuda? Todos nós apenas ficamos parados por alguns segundos até que o velho suspirou. Ele colocou a mão no ombro dela, acariciando-a gentilmente. Ei, sinto muito, mas você não pode ficar aqui, disse ele. Você tem que seguir em frente. Ele a sacudiu com mais força, fazendo com que um pouco da água de sua boca transbordasse. Eu tive um mau pressentimento. Venha agora. Ele a agarrou novamente e ela imediatamente perdeu o equilíbrio. Ela tombou como uma árvore caindo, sua cabeça batendo contra o concreto. A água escorria de sua boca, misturando-se com o sangue do ferimento recente aberto na cabeça. Os olhos do velho ficaram selvagens. Ele caiu de joelhos repetindo, "Oh meu Deus!" sem parar. Afastei-me com a mão no telefone. Não registrei o que estava acontecendo e entrei em uma espécie de paralisia. Levei alguns segundos para perceber que ela ainda estava tossindo água. Muita e muita água. E algumas dessas tosses de afogamento ficaram pretas. Achei que poderia ser sangue, mas não parecia. Era muito escuro. De repente, eu estava ciente do telefone na minha mão, o peso e a textura dele. Disquei para a polícia quando o velho a colocou de lado. Respire pelo nariz, vamos, respire, ele disse. Fique calma e respire pelo nariz. A água negra jorrava dela como torneira. Seus olhos ainda estavam fixos no céu. Pareceram minutos, mas foram apenas alguns segundos. Algumas respirações e a água parou de sair dela. Ela apenas ficou lá, imóvel. Eu podia ouvir um operador falando comigo no meu ouvido, mas era como se as palavras simplesmente passassem por mim. Eu não podia ouvi-lo sobre meu próprio pulso. Algo sobre uma emergência. Uma pergunta. Ela não está respirando, o velho gritou. Ela não está! Com uma contração, sua boca se moveu. Algo passou entre seus lábios. Algo escuro. Era um dedo? Uma garra? Ela rolou de costas com um violento espasmo muscular. Ela dobrou as costas como um arco, equilibrando todo o corpo na sola dos pés e no couro cabeludo. Ela inalou, sugando o máximo de água da chuva que pôde em um suspiro estridente. Sua garganta chacoalhava enquanto as gotas da chuva entravam em seus pulmões. Passamos de tentar ajudar para apenas olhar em descrença. Em um movimento impossível, ela se levantou, cordas invisíveis puxando-a de volta. Seu rosto ainda voltado para o céu e as mandíbulas mais uma vez abertas, seu corpo voltando para mim e para o velho. E quando recuamos, ela gorgolejou e nos atacou. Meu telefone escorregou das minhas mãos molhadas quando ela avançou. Tropecei nos meus próprios pés, caindo para trás, e ela se jogou sobre o velho. Sua cabeça estava constantemente olhando para cima como um giroscópio. Era como se seu corpo estivesse se movendo e girando independentemente da sua cabeça. Eu poderia jurar que ela torceu o pescoço em 360 graus. Eu rastejei para trás, raspando a palma das minhas mãos no chão. Ela gorgolejou novamente, a água de sua boca derramando sobre o velho que ela encurralou. Ele estava com falta de ar, cuspindo e tossindo, agitando os braços descontroladamente, apenas este fluxo implacável de água praticamente afogando-o. Então ele parou. Lentamente, ele abriu bem a boca e também começou a beber a água da chuva. Eu tropecei em meus pés e corri para meu carro. Eu podia ouvir pés descalços batendo contra o concreto. Ela estava me perseguindo.
Peguei minhas chaves, destranquei o carro e sentei no banco do motorista. Eu bati a porta bem na cara dela, quebrando-os como palitos de cenoura enquanto a porta se abria novamente. Eu me arrastei para o banco do passageiro enquanto dedos inúteis roçavam meu rosto, tentando me agarrar. Ela rastejou atrás de mim, gorgolejando de antecipação. Saí do outro lado do carro, fechando a porta do passageiro. Voltei para o lado do motorista e fechei a porta também, prendendo-a lá dentro. Ela não tinha capacidade mental para abrir as portas, então simplesmente voltou a bater no vidro com os dedos quebrados e sangrando. Seus olhos se moviam independentemente um do outro, tentando encontrar uma saída, tentando encontrar o céu. Eu recuei, meu coração batendo forte. Eu nem percebi minhas lágrimas na chuva, apenas a ardência do suor. Eu continuei curvado, segurando meu estômago. Estava queimando, como se minhas entranhas estivessem tentando pular para fora de mim. Meu coração não estava tendo nada disso. O velho havia se levantado. Ele olhou para mim do outro lado do estacionamento. Por alguns segundos, pude ver o medo em seu rosto, olhos suplicantes implorando por ajuda. Então, seu rosto estalou para cima e ele abriu bem a boca. Seu corpo, movendo-se aparentemente por conta própria, começou a caminhar em minha direção. Ele tropeçou nos contornos de concreto das vagas de estacionamento, mal conseguindo manter o equilíbrio. Seu ombro avançando com espasmos, fazendo-o cambalear no chão, o tempo todo mantendo a cabeça fixa no céu. Então, assim como a garota antes dele, pude ver essa força invisível puxando-o de volta para seus pés, amarras transparentes escondidas nas gotas de chuva. Ele se orientou e, de repente, ele era rápido. Este velho tinha facilmente 70 anos, mas mantinha um ritmo impossível. Eu não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Ele se aproximou de mim e eu simplesmente fiquei parado como um cervo congelado nos faróis, pés batendo se aproximando. Então, a garota presa no meu carro bateu com a mão na janela novamente. O som de vidro quebrando me deu um pontapé de adrenalina. Eu disparei em uma corrida enquanto meu estômago estremecia. Não me lembro de voltar correndo para a loja. Não me lembro de ter derrubado uma pilha de cestas de compras. Era apenas um borrão de embalagem colorida enquanto eu corria pelos corredores, alegres melodias de rádio tocando no alto. O velho tropeçou em uma cesta de compras e caiu esparramando-a no chão, a água jorrando dele como uma fonte. Enquanto ele lutava para se levantar, vi pequenas coisas se movendo entre seus lábios. Dedos pequenos, pretos como tinta, uma mãozinha estendendo de sua boca. Ele voltou para fora e inclinou a cabeça para cima. Lentamente ele saiu de vista em direção ao outro lado da loja. Fiquei parado ali, segurando um esfregão. Eu nem percebi que tinha pego um esfregão em minhas mãos. Comecei a procurar um telefone. Devia haver algum tipo de alarme, mas não conseguia encontrá-lo. Não havia um grande botão vermelho para apertar. Minhas mãos tremiam e eu bati nas coisas. Um monte de canetas caiu contra os ladrilhos de cerâmica. Procurei o escritório do gerente. O cara era velho, provavelmente havia um telefone fixo. Indo para trás, ouvi um grito surpreso. Havia mais alguém do lado de fora da saída dos fundos. Não me incomodei. Eu tinha que pedir ajuda. Ajude a si mesmo antes de ajudar os outros. O escritório do gerente estava trancado. Tentei apenas abrir a porta ou bater na fresta do vidro, mas nada parecia funcionar. Finalmente, puxei um extintor de incêndio da parede e apenas martelei incansavelmente até que a coisa se espatifasse. Enfiei a mão, destranquei a fechadura e entrei. O lugar estava uma bagunça, mas tinha um telefone fixo enterrado sobre as pilhas de documentos não classificados. Também havia um computador, mas já era velho há pelo menos 10 anos. Disquei 190 enquanto fechava e trancava a porta atrás de mim.
Só tenho uma vaga lembrança de ter falado com a telefonista. Eu contei a ela sobre as pessoas se tornarem violentas, mas ao tentar explicar, percebi que eu parecia completamente louco. Tentei me acalmar e explicar de uma forma que fizesse parecer que o dono havia surtado. Eles me perguntaram se eu estava bem, se ele estava armado, se alguém estava ferido. Perguntaram 1000 coisas. Continuei ouvindo pequenos barulhos nos fundos da loja e me perdi completamente na minha linha de pensamento. Senhor? Senhor? Você ainda está aí? Ouvi a voz ao telefone, mas estava distante. Cada osso do meu corpo estava ouvindo o que estava acontecendo lá fora. Alguém estava entrando pela porta dos fundos. Era desajeitado, mas eu podia ouvir o barulho da maçaneta. Senhor? Lentamente guardei o telefone, não desligando, apenas deixando-o de lado. Eu tinha que me concentrar. Havia uma velha caixa de ferramentas no canto da sala, então peguei uma grande chave inglesa para me defender. Eu precisava de metal sólido em minhas mãos. Isso me trouxe algum tipo de coragem que eu não sabia que tinha. Quando o velho se aproximou do escritório do gerente, eu estava pronto. Eu bati a porta aberta, jogando-o para trás. Mesmo agora, sua cabeça estava inclinada para cima. Eu bati na cabeça dele com a chave inglesa. Ele tropeçou para o lado e eu o acertei de novo. Ele tropeçou, caiu e quebrou o pescoço contra a parede. Acabou em 1 segundo. Ele parou de se mover enquanto a água negra escorria dele. E ali, movendo-se na borda de seus lábios, estavam os dedinhos pretos, alcançando para fora desesperadamente, procurando algo para agarrar, para se libertar. Sua mandíbula se movia para cima e para baixo, como se ele estivesse mastigando uma refeição invisível. Seus olhos ainda estavam fixos no alto. Quando levantei a chave inglesa para atacar novamente, a mãozinha parou de se mover, transformando-se em uma lama negra, como uma escuridão coagulante. Eu não conseguiria largar a chave inglesa, mesmo que quisesse. Meus dedos estavam fechados com cãibras. Respirei fundo ao perceber que estava prendendo a respiração. Eu recuei. Eu matei este homem. Em legítima defesa ou não, ele estava morto. Não havia dúvida sobre isso. Senhor? Senhor? Eu podia ouvir vindo do telefone fixo na outra sala. Eu não sabia como explicar isso. Eu não sabia o que diria. Eu apenas fiquei lá, me ouvindo respirar. Em um instante, o mundo virou de cabeça para baixo. Perdi o equilíbrio, pois algo me agarrou por trás. Caí com força sobre o ombro direito, perdendo o controle da chave inglesa com o impacto. 2 braços me agarraram e me puxaram para trás. O garoto do estoque. Ele estava lá fora em uma pausa para fumar o tempo todo. Esse era o som assustado que eu ouvi antes. Ele tinha sido atacado. Momentos depois, senti a chuva novamente. Ele me arrastou para fora. O cara estava em seus 30 anos, com um corpo construído como uma sequoia. Ele não teve problemas em me manter desequilibrado enquanto me empurrava para o chão. Ele inclinou a cabeça para baixo quando a água começou a derramar. Espere! Eu gritei. Espere! Espere! Então, a água da chuva. A água da chuva morna e temperada pelo meu corpo. É difícil explicar a sensação. No começo eu estava me afogando, tentando manter a água fora dos meus pulmões, mas depois de 1 ou 2 goles involuntários, não senti mais. Era como se o ar e a água trocassem de lugar. A água da chuva me mantinha vivo e perdê-la significaria sufocar até a morte. Meu pescoço se trancou olhando para cima para não perder a água. Olhei para as nuvens. Então, ouvi uma voz. Parecia que estava atingindo do meu estômago, ressoando no meu corpo como um eco.
Chuva caindo sobre mim, fazendo-me parecer que estaria correndo por um túnel ou sendo puxado para cima. Uma saudação. Uma presença sombria passou nadando por meus pensamentos. Pequenos tentáculos se infiltrando em minhas memórias, tocando todos os meus segredos. Eu podia sentir meu corpo se movendo por conta própria e tudo que eu podia fazer era olhar para cima. Tentei gritar por socorro, mas tudo que fiz foi gorgolejar. Doeu algo terrível, queimando como arame farpado sendo puxado para fora de mim quanto mais eu resistia. Havia algo lá em cima, algo nas nuvens que precisava de mim, como um corpo que precisava de um par de mãos. Eu vivi naquele mundo, não sei por quanto tempo, tendo uma conversa com algo dentro de mim, tentando sentir algo. Meu corpo estava dormente e distante, congelado, sólido e puxado por uma força impossível. Em algum momento, a chuva parou e eu estava olhando para o céu, tossindo água enquanto meu corpo lentamente se lembrava de como respirar. Eu estava deitado de costas olhando para as nuvens. Eles estavam se separando de mim. Eu me virei para o lado, sentindo algo se contorcer na minha garganta. Engoli em seco com força, sentindo uma obstrução deslizando para baixo. Então a água começou a sair de mim. Água da chuva, água negra e sangue. Eu tinha uma ideia de onde eu estava, mas levei algum tempo para me orientar. Era um gramado, um pouco fora da cidade. Vegetação rasteira, algumas árvores espalhadas e alguns girassóis secos e descoloridos. Eu estava perto da rodovia, a cerca de 15 minutos a pé da loja. Eu já tinha visto este campo antes, quando voltava do trabalho para casa, não muito longe do Lago dos Sapos. Acabei voltando para o supermercado. 4 viaturas de patrulha e uma ambulância estava lá, com as sirenes ligadas. Eu vi a jovem de cabelo preto sendo levada para a ambulância, com a mão quebrada e sangrando. Ela tinha uma bandagem apertada em volta da cabeça. Eles também estavam retirando um corpo da loja, e 3 policiais conversaram entre si e tiravam fotos na entrada. Tossindo as últimas gotas de água preta, tentei o meu melhor para gritar por socorro. Tudo o que saiu foi um gorgolejo, que lentamente se transformou em grito. Eles finalmente reconheceram minha voz da chamada de emergência. Eles me acolheram. Um médico me examinou e me questionou sobre tudo. Os policiais tentaram juntar tudo em algo compreensível, terminando na história de um velho que enlouquece e é morto. Eu queria contar mais a eles, mas simplesmente não conseguia encontrar as palavras para tornar isso sensato. Havia algumas imagens de vigilância, mas não cobriam muito do estacionamento. Tudo o que eles viram foi eu sendo perseguido até a loja por um homem de aparência doente. Antes de ser mandado para casa e solicitado a não deixar o estado, tive a chance de fazer minhas próprias perguntas. Perguntei a ele sobre a jovem em meu carro e o que aconteceu com ela. Aparentemente, ela foi pega por seus pais adotivos quase imediatamente. Eles tinham toda a papelada em ordem, assim como um par de advogados muito caros. Pessoas estranhas, observou o oficial. Eles não pareciam muito paternais. Desde então, tenho arrepios sempre que chove. Tenho a sensação de que devo sair para ver se há alguma coisa lá em cima. Algo que ainda precisa de mim. Algo me chamando. Mas estou bem, segundo os médicos. Ainda assim, não confio em mim mesmo para ficar dentro de casa. Eu me tranco no banheiro com meus fones de ouvido e esperando que tudo passe. Eu li sobre outras pessoas havendo. Uma jovem que sai quando chove para beber água do céu. Eu tenho que saber mais sobre ela. Preciso saber o que aconteceu comigo. Então, se você a viu, por favor me avise quando e onde.
E se você a encontrar, apenas siga na direção oposta.